Fala galera, sejam muito bem-vindos, professora Maiana aqui novamente com vocês. E hoje nós vamos para uma aula bem interessante, revisando algumas coisas aí de primeira e segunda lei da termodinâmica. Olha só galera, quando a gente fala de primeira lei da termodinâmica, a primeira relação que vem na nossa cabeça é a relação aí que trabalha energia interna, calor e trabalho. Onde nós sabemos que a variação da energia interna do meu sistema, da minha máquina, por assim dizer, é igual o calor fornecido, o calor trabalhado, menos o trabalho realizado aí pelo meu sistema, tá? Lembrando que variação da energia interna é diretamente relacionada à temperatura. Então, se o meu sistema, a variação da energia interna é zero, é nula, eu posso dizer que a minha temperatura permaneceu, por assim dizer, constante. Tranquilo? Olha só, outra relação importante aí que vocês precisam saber para a variação da energia é a determinação da própria variação de energia, só que em função de outras grandezas, que é o caso aqui, onde a variação da energia interna é dada por 3/4 do número de mols vezes a constante geral dos gases vezes a temperatura aí do meu sistema, a temperatura absoluta, por assim dizer, tá bom? Bom, falando de primeira lei da termodinâmica, a gente tem que falar de trabalho de um gás. O trabalho, ele é dado entre uma das possibilidades pela pressão vezes a variação de volume, ou seja, o meu sistema, ele tem que ter uma variação de volume para que o trabalho aconteça, senão, se a minha variação de volume for zero, eu posso assim interpretar que o meu trabalho também é zero. Fica ligado nisso daí, tá certo? Bom, galera, falando aqui da segunda lei da termodinâmica, nós vamos relembrar alguns processos, os chamados processos reversíveis e os irreversíveis. O próprio nome já é uma sugestão excelente para você. Os processos reversíveis são aqueles que eu consigo sair de um estado inicial em uma certa direção, em um certo sentido, e provavelmente eu vá conseguir retornar para esse estado inicial. É como se fosse um ciclo, por assim dizer. Eu consigo ir em um sentido e voltar nesse mesmo sentido. Já os processos irreversíveis são aqueles que eu saio de um estado inicial, vou para um certo sentido, mas eu não consigo retornar, tá bom? Fica ligado nisso daí. E a queridinha aqui, definição da segunda lei da termodinâmica, que você não pode esquecer de jeito nenhum, ela vai nos lembrar o seguinte, ó, nenhuma máquina térmica converte 100% de calor em trabalho. Ou seja, nenhuma máquina térmica tem rendimento de 100%, porque durante o processo de conversão eu tenho dissipação, perca de calor. Bom, galera, para a gente finalizar a nossa aula, quando a gente fala de termodinâmica, nós não podemos esquecer das possíveis transformações. Nós temos aí a transformação isotérmica, é aquela cuja a temperatura permanece constante. Nós temos a transformação isobárica, que é aquela cuja a pressão permanece constante durante a transformação. E a isovolumétrica, também chamada de isométrica, você não pode esquecer disso. É aquela que o meu volume permanece constante, beleza? Bom, galera, fica ligado que nós vamos finalizar falando de máquinas térmicas e refrigeradores. Bem, galera, vamos finalizar a nossa aula hoje falando aí de máquinas térmicas e máquinas refrigeradoras ou máquinas frigoríficas, beleza? Olha só, turma, máquinas térmicas, eu fiz um esquema aqui para vocês. Basicamente, toda máquina térmica, ela precisa o quê? Ela precisa receber calor da chamada fonte quente, que nós vamos representar por QQ, fonte quente. Ela vai processar esse calor, parte do calor vai ser liberado para uma fonte fria e com isso ela vai produzir, ela vai gerar trabalho, onde eu posso representar o trabalho aí por sendo fonte quente menos fonte fria. Isso é uma representação matemática. Um exemplo de uma máquina térmica, galera, é o carro. O carro ele vai consumir aí calor através da combustão, parte desse calor vai ser perdido para o ambiente e eu vou conseguir gerar trabalho. Já quando nós falamos de máquinas refrigeradoras ou máquinas frigoríficas, o processo é o inverso. Na máquina refrigeradora, em vez de eu absorver calor, de eu retirar calor da fonte quente, eu vou retirar o calor da fonte fria, ou seja, de uma fonte que já está com uma temperatura
menos elevada. E eu vou liberar para uma fonte quente, ou seja, um ambiente que eu já tenho uma certa temperatura elevada. Para eu fazer isso, você concorda comigo que vai contra aí a segunda lei da termodinâmica, né? Lembrando que a segunda lei da termodinâmica, além de dizer que nenhuma máquina consegue transformar 100% de calor em trabalho, ela também diz que de forma espontânea, de forma natural, o calor flui do ambiente de maior temperatura para o ambiente de menor temperatura. Então, o que eu estou fazendo aqui é o inverso, tá? O exemplo disso aqui é o ar-condicionado. E para que isso ocorra, em vez de produzir trabalho, eu preciso consumir trabalho. No caso do ar-condicionado, o trabalho que ele vai consumir é energia elétrica, mas a representação de calor é a mesma, tá? O trabalho é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Beleza, galera? Bom, é isso. Espero que vocês tenham ficado antenados aí em máquinas térmicas e máquinas frigoríficas. Um forte abraço e até a próxima.